Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Eu sou Renato Chaves, o bispo da Igreja da Colheita, e é um prazer estar com você nesses 17 anos que estamos comemorando da existência da Igreja da Colheita aqui no estado do Maranhão e compartilhar com você essa alegria, né? Passados 17 anos, dos quais 17 anos nós estamos na rádio ativamente, militando pela fé, anunciando as coisas concernentes a Jesus, pregando o reino. E essa data marca profundamente a nossa vida. Afinal de contas, 17 anos é uma existência, né? É um tempo considerável de estarmos aqui, compartilhando com vocês todos os tesouros que temos recebido da parte de Deus em sua palavra. E hoje eu me acompanho, meu querido irmão e amigo João Silveira, querido pastor. Seja bem-vindo ao programa de hoje, meu querido bispo. Bom dia, companheiros. E bom dia a você que participa com a gente ativamente desse programa. Bom dia a todos que, de uma forma ou de outra, integralmente ou em parte, participam, ouvem e se deliciam com o programa, com a palavra de Deus saída daqui desse microfone. Sim. João, tem sido muito legal os encontros que a gente tem tido fora do ambiente de culto, pelo shopping center, andando pela rua, como a resposta do programa tem alcançado tanta gente que a gente jamais pensou que pudesse conhecer, né? Então estão nos ouvindo e saudando a gente por onde a gente passa, é muito legal. Também hoje, nossa querida amiga Loide Nogueira. Seja bem-vinda, Loide, ao programa de hoje. Sempre eu me sinto tão bem-vinda, tão confortável, tão alegre no meio de vocês. Muito obrigada, meu bispo. Que bom, que bom. Bom dia, pastor João. Bom dia, você que está aí com a sua mesa preparada, com todo o seu material, só nos esperando. Como diz os nossos amigos, quando nos encontram, precisam, prepara aquela mesa, coloca tudo ali, chama a família, liga o radinho, né? E estão ali nos aguardando. Ou pela internet também, pela internet. Alguns alcançam a rádio pela internet, não é? Isso. Amém. Deus tem usado essa tecnologia de uma maneira maravilhosa, né? E agora, às 9 horas da manhã, nós temos no YouTube a reprise do programa, né? Que você está ouvindo agora na rádio. Às 9 horas da manhã, você pode também nos acompanhar. Esse programa é gravado não só a parte da nossa fala, mas também a imagem, né? Então, às 9 horas da manhã, a gente tem já exposto no YouTube o programa que começou às 7 da manhã, né? É uma reprise e você, se perder alguma coisa, pode ir lá no YouTube e você vai assistir. O canal é Igreja da Colheita, né? E se você tem algum comentário a fazer, aquele alô, gostou, ou quer fazer algum comentário, eu tenho posto o meu zap à disposição, né? É 991447068 e ouvindo transmitirei aos companheiros de bancada o seu comentário, a sua posição, a sua visão em relação ao programa. Podem ficar à vontade usando o zap que a gente está disponível, 991447068. Olha aí, 70, se não conseguir, 70 de novo, né? 7068 é o sufixo, né, João? Isso. Ok, gente, hoje nós estamos avançando para o capítulo 14, será um episódio que marca terminantemente a história da igreja, que é a morte de João Batista. Embora seja um episódio muito doloroso para todos nós, que entramos em contato com a história, mas é também um episódio que inaugura um novo tempo na vida da igreja, né? Que ressuscita uma força, uma pujança, e a igreja continua avançando, e nem a morte de João pôde interromper esse avanço, né? Então vamos lá, a leitura do texto, Mateus, capítulo 14. Se você tem aí seu caderninho de apontamentos e gosta de fazer seus registros, é hora de você pegar o seu caderno e é hora de você pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura. Lembrando que nós estamos lendo
esse texto na versão que foi editada pela editora Vida, que é a Bíblia contemporânea, chamada A Mensagem. É um texto formidável, um texto contemporâneo, sem a erudição dos textos mais antigos, mas o conteúdo é formidável. Vale a pena a gente fazer a reflexão baseada nesse texto, né? Aqui e ali a gente vai estar interrompendo com um texto de uma outra versão, para que a gente se sinta bem situado na leitura. E o nosso método aqui, ele é expositivo. A gente vai versículo por versículo, às vezes um conjunto de versículos a gente faz um comentário. Nós somos a nota de rodapé da leitura bíblica, ok? Vamos lá então, Loide. Vamos lá. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: deve ser João o Batista que voltou dos mortos, por isso é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, que reverenciava João como profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse. Já orientada pela mãe, foi rápida em responder: dê-me numa bandeja a cabeça de João, o Batista. O pedido deixou o rei abalado, mas para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxessem à moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo, deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Meu Deus. O que a vaidade de uma pessoa é capaz de fazer, né? A morte de João nada mais foi do que satisfazer a um capricho, a um desejo repugnante de uma mulher que vivia à margem de toda moral, de toda a ética da sua época, né? Qualquer pudor, né? João, uma pessoa sem pudor, ela não tem o mínimo escrúpulo para coisa nenhuma. Pouco importa se a pessoa vai viver ou vai morrer. Hoje nós temos muitas dançarinas e muitas promessas feitas e cumpridas. Quando não mata o corpo, mata a pessoa por inteiro. Ela é execrada das relações. Tenho visto e acompanhado nesses últimos 40 anos pessoas que seguem o mesmo destino de João, só não perdem fisicamente a cabeça, mas perdem completamente a sua expressão de vida. São execradas, terminantemente execradas pelo capricho de alguns. Tiram-lhe a dignidade, né? Tiram-lhe a dignidade. Sim, exatamente, João. Exatamente isso. Tira a dignidade, tiram a possibilidade de qualquer tipo de prosperidade na vida dessa pessoa, a título de um capricho, a rivalidade. Aí encontra esse coração, né? Porque a indiferença, ela tutelou esse momento. João Batista vivo ou João Batista morto, melhor morto. Vamos acabar com a vida dele. A crueldade foi estabelecida e Herodes, que era um homem inteligente, né? Bispo, você trata um assunto exatamente que me vem à cabeça. Herodes tinha o poder, mas não tinha o equilíbrio. Herodes tinha todo o poder naquela região, governava, mas não tinha o equilíbrio. Ele não tinha sensatez.
Podia ser inteligente, mas não era sábio. Sim. Deixou-se vencer, inclusive, tomando a mulher do seu próprio irmão. Quantos homens por aí, não estou querendo afetar o governo de ninguém, mas eclesiasticamente ou no governo comum, homens que estão com o poder na mão, mas não têm o menor equilíbrio para fazer daquilo um ato de verdade, mas seguem os seus próprios caprichos. Veja que nesse governo de Herodes, a cabeça do maior profeta de então, o homem mais estimado pelo povo, que Jesus ainda não era conhecido, tão conhecido. João ainda era o homem, era o cara, como diz o. Era tão estimado, tão querido, que Herodes tinha medo de matá-lo por conta da estima que o povo lhe tinha. Não obstante isso, cedendo um capricho, a vulnerabilidade do homem aqui a gente está para ver. Não é o fato de alguém estar no poder, de alguém ter recurso, de alguém ter dinheiro, de alguém ter tudo nas mãos, que ele tenha a razão ou tenha o equilíbrio. É lamentável, mas isso acontece. E acontece nas melhores famílias de Londres, né? Sim. E interessante que o texto narra que Herodes estava embriagado, né? Uhum. Aquilo que faz com que o consciente seja driblado, né? A bebida, ela é um fator extremamente perigoso, porque ela bloqueia as nossas censuras e tudo que está lá dentro que a gente não é capaz de fazer porque tem uma consciência que ela é uma lei em nós, ela acaba sendo bloqueada, né? Os recalques vêm à tona. Vem à tona, exatamente. Porque, assim, nós temos um filtro em nós que é da nossa estrutura psíquica, é o superego. Ele é a lei, ele é a censura em nós. Então, ele está ali presente, né? Faz parte desse conjunto da moral. Se esse filtro, se esse bloqueio é tirado, é como acontece com o portador de Alzheimer, porque o superego, ele é erguido, então não tem mais muralha, não tem proteção. E todos os recalques, tudo aquilo que eu quis fazer e não pude, tudo aquilo que eu neguei a minha vida toda, né? Embora fosse uma verdade para mim, eu neguei, isso vem à tona, porque está lá dentro, bem lá dentro de nós. Esse é um grande perigo, a falta de sobriedade. Herodes era um homem inteligente, né? Aliás, Herodes é um título, né? Sim. Uhum. Eu me lembro de Agripa, que era um grande construtor, né? Era um homem notável na área da arquitetura, das estruturas. Ele construiu arquedutos importantíssimos para alimentar cidades de água, né? Uhum. Então, ser um Herodes não era uma coisa à toa. O cara tinha que ter conteúdo. E esse Herodes, que não era o Agripa, né? Não me lembro exatamente que Herodes é esse. Não sei se era o Antipas. Mas ele era um homem inteligente. Era o Antipas, sim. Era o Antipas, né? Então, esse Herodes era um homem inteligente, era um homem capaz. Todavia, naquele momento, está com seu filtro desbloqueado. E pronto. Agora, assim, o texto diz que foi por causa da reputação. Mesmo embriagado, ele sabia que aquilo era um problema. Mas, por causa da reputação, ele acaba tomando essa decisão drástica, que é mandar tirar a cabeça de João Batista, né? E Herodias aqui também, né? Ela aproveitou esse momento, né? Claro, estava instruída, né? Dançou, a dança tem esse poder, né? Naquela época, então, a dança tinha esse poder de encantar aqueles que estavam ali. Sedução total. A sedução total, até hoje. A dança também, ela tem expressões de sedução, né? Então, ela aproveitou e disse que ele a viu dançando e encantou não somente ele, mas todos os convidados. Ficou encantado. E ali ele disse, então, tudo que você quiser me pede. Era a Dona Salomé, né? Uhum. Isso aí, olha aí. Era a Dona Salomé. É isso mesmo. A filha de Herodias. Uhum.
Era ela que produziu o encantamento, né? O encantamento, isso mesmo, bispo, era a Salomé. E se aproveitando desse momento aqui totalmente sem equilíbrio nas suas emoções, na sua maneira de se conduzir, por isso que a mãe de Salomão diz, olha, filho, cuidado, não te embriaga, cuidado com as decisões que você vai tomar quando toma, né, os seus copos de vinho, não decida coisas quando você estiver embriagado, né? Lá a mãe de Salomão vai dar essas orientações, porque você pode perder seu equilíbrio nas suas decisões. Porque é isso mesmo que acontece com a embriaguez. Ela arranca todo o filtro consciente. Dizem até que se fala em bêbado que se pensa em sóbrio, né? Pensou em sóbrio, falou em bêbado. Porque se eu estivesse sóbrio, não falaria, não faria, não diria, não... Entende? Sim. Então, tirou toda a lucidez dele. Né? E veja, a gente está falando de Herodes, que não era um homem tão comum, porque nós temos aqui 2 etapas do texto. Primeiro, faz um relato do que já havia acontecido um tempo atrás. Mas o que estava acontecendo no momento era, quando Herodes, o Antipas, ouviu falar de Jesus, disse aos seus conselheiros, deve ter sido João que ressuscitou dos mortos. Sim. E por isso tem poder para operar esses milagres. Veja bem, um monarca reconhecer ressurreição, que não era comum, reconhecer poder para operar milagres. Então Herodes tinha uma relação muito próxima, talvez com a cultura judaica, talvez com os acontecimentos judaicos. Então essa relação era tão próxima que ele falou em ressurreição, operação de milagres. Isso aqui nos leva a descobrir uma coisa: João Batista não só pregava. É possível que João Batista operasse milagres também. Na entrelinha de Herodes, sim. Não? Na entrelinha de Herodes, João Batista operava milagres, não só pregava. O ministério dele tinha completude. Pregava, ensinava, instava o povo a se arrepender, a mudar de atitude, mas também é provável que dava solução àqueles que chegavam com necessidade diante dele, como era com Jesus. Sim. Reconhecer, na compreensão dele, reconhecer que Jesus pode ter sido uma espécie de reencarnação do João Batista, era reconhecer o que João Batista fazia. O que denota que foi mesmo esse momento de fraqueza dele que ele manda matar João Batista, porque reconhecido como o profeta, ele era reconhecido como esse grande operador da fé, João Batista era por Herodes, né? Mas para tirar aquele que estava causando problema, eliminou, não teve nenhuma, né, consideração. Ele, João Batista, denunciava quem era Herodias, Salomé e o próprio Herodes, né? Sim, João Batista era um grande reformador social. A sua missão de profeta era pôr em ordem a sua comunidade, né? Que era isso que fazia o profeta, né? O profeta, eu falo isso assim, tem gente que não me acompanha, mas eu só quero chamar a atenção de que assim, os profetas, eles não eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram religiosos, eles estavam voltados para a religião estrutural. Já os profetas não. Todos eles, é só acompanhar a história, todos eles eram uma espécie de reformador social. Eles preparavam o povo para uma grande reforma. Tanto que alguns deles confrontavam diretamente o poder do rei. Né? Eram aqueles que estavam ali para confrontar e para mudar a estrutura social. Os 2 profetas que estão no exílio babilônico são Jeremias e o Isaías. Esses 2 anunciavam um novo tempo para a nação. Não era um discurso da religião, era o discurso de um novo tempo está se levantando. Então, essa era a missão do profeta. Como João Batista era filho de sacerdote, o Zacarias, mas quebrando toda a expectativa da família, do próprio sacerdócio, né?
Lembra que o escritor aos Hebreus, que mudando o sacerdócio, a lei muda? João Batista vem estabelecendo um outro sacerdócio, que era a função do profeta. Ele assume esse profeta, vai para o deserto da Judéia, onde ele habita, e arrasta multidões para lá. E lá ele confrontava o poder. É por isso que Herodias está tão indignada, porque ele denunciava uma estrutura corroída pela imoralidade. Olha, o governo romano foi um dos governos mais corruptos que essa terra já viu. E João Batista, ele era um proclamador de justiça social, né? Então, perdeu a cabeça. Você ia falando alguma coisa, João? Acabei te atropelando. Não, tudo bem. É que perder a cabeça é quase comum para os grandes homens. É quase comum para aqueles que se propõem fazer alguma coisa de fato. Uhum. Ninguém pense, nem um cristão, nem um pastor, que tenha feito grandes coisas e coisas memoráveis, que vai morrer dormindo no seu cantinho. Atropelo lhe sobrevém, é natural. Está aqui João Batista que o diga, né? Uhum. Jesus Cristo que o diga, né? Quantas vezes Elias teve que andar fugido pelo deserto, também perseguido por isso, né? Ainda bem que Deus resolve dizer, não, Elias, já foi tanto que eu vou te levar, vamos embora comigo. Mas Eliseu morreu e ninguém sabe a circunstância. Sim. Então é próprio do sacerdote. Mas quando você estava falando... É próprio do estado de profeta. Do profeta. Você estava falando da função profética, vê-se que Samuel transicionou o sistema de governo de Israel. Uhum, sim. Foi Samuel responsável por transicionar o sistema de governo que era de juízes para a monarquia. Para a monarquia. Um sistema totalmente diferente. Coube a um profeta fazer isso. Sim. João, às vezes eu ouço, né? Ouço porque na minha barra de rodagem lá do Instagram eu acabo vendo alguns meninos e algumas senhoras proclamando-se profetas. Uhum. Na verdade, alguns deles são fuxiqueiros da vida dos outros, não são profetas, né? E eu fico pensando, cara, esse estado de profeta, ele é tão agudamente emocional, isso gera uma tensão tão grande, porque vive sempre entre contrariedades. Eu me lembro dos dois profetas da Babilônia que eu citei ainda há pouco, o Jeremias e o Isaías. A gente lembra de um Isaías que diz, um menino se vos deu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Parece um cara tão tranquilinho, né? Mas é esse Isaías que durante 3 anos profetiza com as nádegas de fora. Imagine a aflição desse profeta que está nu, descalço, 3 anos, descalço e nu, profetizando. Você imagine o nível de perturbação que esse homem estava. O Jeremias, um cara que tem um histórico de depressão muito grande, vivia em depressão, porque era rejeitado, sabe? Então eu fico imaginando, quando a gente enfrenta estruturas rígidas, como uma estrutura social na época em que estavam, ou na nossa época, o profeta vira quase doido, porque é um contramão. É um contramão. Anuncia um fato que não está acontecendo, nem há indícios de acontecer. Então, assim, é preciso a gente parar para pensar quando fala de profeta, para que a gente não entre por um equívoco, né? Assumindo aí um espírito de adivinhação, dizendo que é profeta. Ou de louco qualquer dizendo, eu vou profetizar. Eu vou profetizar? Quando que um profeta de Deus se avora dizendo, eu vou profetizar? Não.
Isso aí são, como se diz, os paroleiros, os fuxiqueiros, porque a profecia não vem Fazedura dessa de forma. fumaça, né? É. Profetas do caos, né? Eu lembrei daquela alegoria que o senhor tanto fala. Os meus olhos veem, né? Talvez os meus olhos não veem aquilo que a minha visão me guia, né? Os meus olhos me trazem sempre, Lois, sempre. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente. Estamos de volta ao seu segundo bloco. Acabamos de fazer a leitura da morte de João Batista, sua cabeça numa bandeja, seu corpo levado para ser dignamente sepultado. E a história continua, a vida continua. No próximo momento narrado por Mateus, Jesus já está em deslocamento. Eles vão avisar Jesus da morte de João e Jesus vai se deslocar. A gente estava conversando aqui em off, falando sobre essa finitude que a vida continua, né? Gente, todos nós vamos dar seguimento à vida. Se a gente morre, a vida não vai parar. Ela vai continuar. Pessoas vão se mover, novas histórias vão ser remontadas, novas coisas vão estar acontecendo. A vida não para porque a gente morreu. A vida continua, vai avançando. Olha o que acontece agora no versículo 13. Depois da morte de João, não houve um luto prolongado, não houve uma negação da vida. Jesus vai dar seguimento à sua missão. E cada um de nós é assim. Há pessoas que na nossa morte vão viver. É possível até que a gente esteja impedindo, de certa forma, o fluxo da vida de uma pessoa por causa da nossa existência intransigente, grosseira, arrogante, e a pessoa está dentro de uma gaiola morando com a gente, seja um filho, seja uma mulher, um marido, né? E quando morre, a porta da gaiola se abre para que o pássaro que estava preso possa voar. A vida vai continuar e a gente precisa entender isso para que não fique sofrendo com o tempo futuro, né? Paralisando a gente, né? E tentando fazer tudo para que o futuro não venha ou venha rápido. Gente, vamos procurar viver da melhor maneira possível o presente, não devendo absolutamente nada, não devendo o amor, não devendo a gratidão, o respeito, não devendo a fraternidade. Vivamos intensamente, porque tudo que nos cabe é o hoje, é o agora, é o que estamos fazendo nesse momento. Então, aqui está todo o poder de transformação, de mudança, de alteração para uma vida melhor, porque depois que morre, não tem mais como capturar isso, né? Então, procuremos viver da melhor maneira possível, melhorando todo dia um pouco mais, para que quando chegar a nossa hora, a gente vá em paz, sem ter que gerar qualquer consternação para quem quer que seja, né? Sem deixar buraco nenhum na nossa existência, né? Que outros venham e assumam o comando do que estávamos fazendo, né? Sim, exatamente. Que a gente deixe um legado. Isso. Que a gente deixe um legado. Não que a gente deixe a falta, né? Ah, eu não sei viver sem. A gente precisa aprender no presente a viver sem. Porque a hora... Olha, eu conheço pessoas cujo parceiro morreu e não sabia fazer mais nada. Não sabia fazer uma comida, não sabia ir a um banco, não sabia fazer compras, não sabia, porque o outro não deixava. Todo excesso vai produzir faltas, tanto o excesso de cuidado como o excesso de descuido. Vai deixar falta. Então, assim, sejamos equilibrados nas nossas relações com a vida e vivamos como se fôssemos morrer amanhã, né? Trabalhemos menos, amemos mais, porque a vida é curtinha, gente. Tiago diz que ela é como uma neblina, ela vem e logo se dissipa. Então, enquanto ela não se dissipa, vivamos a nuvem que somos, vivamos nesse momento, porque amanhã o vento sopra e a gente não está mais aí, né? Vivamos responsavelmente. Não vivamos como um louco, vivamos responsavelmente, porque, aliás,
nós fomos transpassados e traspassados pelo Evangelho de Jesus. Então, nós somos novas criaturas. Amém. Então, a nossa vida é uma vida bela, uma vida fantástica, de justiça, de amor, não é? De gratidão. É assim que a gente vive. E às vezes fazemos castelo, como aquele homem que diz: minha alma, tu tens tudo, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros celeiros, eu derrubarei. Ou seja, ele estava projetando para um futuro tão distante, de enriquecimento, para depois desse futuro que nunca lhe era um presente, ele descansar. Quem diria que um homem com a estirpe de João Batista seria eliminado pelo capricho de uma mulher adúltera? Quem diria? Era um projeto divino, lógico. Já foi o arcabouço da história que Deus preparou para João. Todavia, no conviver comum, quem diria que um homem com a estrutura de João Batista seria morto abruptamente pelo capricho de uma mulher adúltera? Sim, quem diria que Elias ia sair fugido da voz de Jezabel, perdido no deserto, perdido de si mesmo? Logo aquele que acabara de derrotar os profetas de Baal. Quem diria, João? Quem diria? Quem diria que Sansão seria derrotado, né? Sim. Através de Dalila. Sim, exatamente. O homem que tinha toda a força do mundo, né? Exatamente. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? É que vivamos com segurança o que estamos vivendo, sem prepotência, sem arrogância. Sabemos que hoje existimos e amanhã poderemos não estar mais existindo. E o que vai acontecer? Nós não temos, lá na eternidade, não teremos tempo para nos arrepender de não termos vivido melhor. Sim. Então, para que outros não critiquem depois dizendo, tanto que teve e não usufruiu. Tanto que o tempo lhe proporcionou a oportunidade e ele não a aproveitou. Sim. Então vamos viver com a dignidade possível. Não é viver dissolutamente, mas viver com liberdade, usufruindo daquilo que nos é possível, sem todavia guardar para um futuro que nunca nos é presente. Exatamente. Usufruir da família, né? Da família, dos filhos, né? Dos momentos felizes, da oportunidade de estar no almoço em família, assistir um filme gostoso, estar junto na leitura de um livro. São tantas coisas que nós podemos compartilhar, dar importância, coisas tão simples. Ir ao parque, né? Brincar com o neto. São tantas coisas que nós podemos dar importância, buscar a vida, viver a vida, sorrir, né? Essas coisas, meu Deus, como é bom, pastor João, não é isso, pastor João? Como é bom estar com a família, com os amigos, promover uma tarde de café. As minhas amigas aqui da igreja, nós temos promovido estar juntas uma tarde para tomar um café com beiju, um café simplesmente para bater um papo, colocar em ordem a conversa sobre a família, conversa sobre a profissão, conversa sobre as dores, aquilo que está perturbando, aquilo que está tirando o sono. Olha como a gente tem oportunidades. Viver a vida. Noite eu tenho dito, sem snobismo nenhum, sem preciosismo nenhum, que se eu morrer antes dos 70, eu já vivi por tantos de 100. Eu procurei, Deus me deu a oportunidade de viver com alegria e viver bem a minha vida. É o que eu aconselho aos demais. Não se perca, porque há um texto muito lindo falando de um dos homens de Deus. E morreu Davi velho e farto de dias. Dias que lhe foram alegres, farto de dias. Morrer velho sem fartura de dias é uma tragédia, bispo. Morrer velho sem ter fartura de dias é uma tragédia numa vida. Tragédia mesmo. Viveu, ou como você costuma dizer, morreu aos 20 para sepultar aos 90, né? Porque quem não tem fartura de dias, o viver lhe é um peso. Sim. Viver-lhe é uma carga. Não é uma cruz. A cruz é outra história. Sim. A cruz é aquilo que Jesus nos manda conduzir, não como um peso, mas como uma responsabilidade de vivermos com atividade e com os olhos fitos naquilo que é real, né? É verdade. João, a vida continua e Jesus vai continuar. Ele não vai parar porque João morreu e foi sepultado. Nem nos garante que Jesus estava lá no sepultamento, né? Ah, não.
Acho que ele estava geograficamente distante, mas recebeu a notícia, né? Ele recebeu a notícia que diz que quando Jesus ficou sabendo do fato, né, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou imediatamente. O povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades. Jesus, porém, respondeu: não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles. Mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, disseram. Jesus ordenou: tragam-nos aqui. Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobra e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Vamos parar por aqui ou a gente avança mais um bocadinho? Acho que a gente precisa parar por aqui. Vamos lá. Há muito o que falar. Eu era menino e aprendi uma rezinha na mesa da minha casa. Pai, te agradecemos pela comida que tu nos deste para alimentar os nossos corpos, dai-nos o pão espiritual para alimentar nossas almas e alimenta todos quanto têm fome. Isso permeou a minha cabeça por toda a minha infância e juventude. Hoje descubro que não é responsabilidade de Deus alimentar os que têm fome. É minha. Havia mais de 5.000 pessoas no deserto. A responsabilidade de quem estava ali, de quem os atraiu para ali. Jesus sente a responsabilidade de alimentá-los porque foi ele quem os atraiu para ali. E agora? Não tem comida. Dá-lhe voz de comer. Alimentem. E como é que eu vou alimentar se eu não tenho? O que eu tenho eu devo pôr diante de Deus, porque quando Isaías diz, reparte o teu pão com o faminto, significa dizer que não vai te faltar. Que repartir não é dividir, né? Repartir é uma outra história. Dividir é matemática exata. Explica-nos essa parábola, mestre. É que se eu repartir a minha comida, se eu dividir a minha comida, metade para você e metade para mim, quando a Loide chega, eu divido a outra metade para ela e vou ficando com apenas 25%. Chega o Diogo, eu fico com 12,5%, daqui a pouco eu não tenho mais matriz para continuar produzindo, para alimentar os que vêm à minha procura. Isso é dividir. E Jesus fala em repartir. Quando você reparte, você tira parte que dê suficiente para o outro, mas a matriz está contigo para ir repartindo com aqueles que se aproximam de ti. Entendo assim. Fui buscar conhecimento para isso, para entender assim, repartir é diferente de dividir. Mas, e quando Jesus manda se assentar, eles repartiram entre o povo, não foi isso? Uhum. E sobraram 12 cestos, não foi dividiram, repartiram entre o povo. Mas eu quero me ater aqui a essa posição. Senhor, alimenta os que têm fome. Senhor, alimenta. Senhor, dai-me a possibilidade, o recurso suficiente. Põe em minhas mãos o recurso e a generosidade para que eu alimente aqueles que estão necessitando. Porque ele não vai descer dos céus, mais uma vez, no deserto, para fazer multiplicação de pães. Ele vai fazer através da minha vida, através da tua vida, através de você que tem a matriz, que está com os 5 pães e os 2 peixinhos, para alimentar aqueles que, na verdade, estão ali ao escurecer, sem a perspectiva de comer. Há uma outra versão que Filipe disse assim, mas Senhor, 200 dinheiro de pão não dá para comprar. Não era falta de dinheiro, era falta de pão. Era comida que não existia nas cidades suficiente para isso. Mas Jesus, na sua sapiência, no seu cuidado, o que é que vocês têm? Muitas vezes,
a gente imagina que aquilo que tem não é suficiente para fazer aquilo que queremos. E quantas multiplicações já houveram nas nossas casas? Quantas camisas eu tinha quando era menino? Quantas eu posso vestir hoje como quero? Uma multiplicação divina que não foi um cuidado meu, foi dele. É ele quem quer cuidar de nós, é ele quem multiplica, basta que coloquemos nas mãos dele. Agora, nós enchemos o nosso bolso de recursos, a nossa conta de recursos. E não lembramos nem da necessidade dos outros, nem tampouco da estrutura daquela igreja, daquela organização que cuida da gente. Dificilmente vai haver multiplicação naquilo que temos. Nós não colocamos diante de Deus, ele é nosso. Nós somos crentes, mas o nosso dinheiro não é. Egoisticamente ele está guardado ali, né? Sim, o bispo Roberto McAllister dizia que a última coisa a se converter na vida de um homem é o bolso dele, né? E eu concordo com isso. Muito bem, Lloyd. Podemos seguir então? Você quer comentar alguma coisa, querida? Esse momento é um momento tão lindo, onde a cura, né? Jesus já começou vendo, Jesus estava vindo de um luto, né? Um luto que ele viveu esse momento, teve um momento dele, mas ele levantou-se e continuou o seu ministério, continuou a vida. Um luto curto, né? Um luto curto, ele disse, não, eu tenho muito o que fazer. Né? Afinal, era seu primo que morreu, né? Primo, justamente. Quantas histórias ele deve ter ouvido da sua mãe Maria, acerca de Isabel, do momento quando a Maria estava grávida, esteve grávida e ficou na casa de Isabel, a mãe de João, né? Mas Jesus reconheceu aquele momento, é preciso aceitar. Jesus aceitou, reconheceu, levantou-se e foi trabalhar novamente. Aceitar as coisas como elas são é uma das maneiras mais sóbrias da gente sofrer menos, não é, Lloyd? Há coisas que a gente não vai conseguir mudar, então mudemos a nossa perspectiva sobre o fato, não é? Essa coisa que faz parte do luto, né? A negação da morte. A barganha. Né? A barganha, sim, faz parte do processo. Mas quanto mais rápido a gente entende que a gente não pode negar um fato e de que há coisas que nunca podem ser mudadas. Isso. É factual, não tem como mudar. E a gente, às vezes, por ingenuidade, fica sobrecarregando a fé da gente, achando que vai mudar, e não muda, é fato. A gente é que tem que dar novo sentido àquilo, ou aceita ou não aceita, ou vai ou não vai, fica ou não fica. Porque quem fica em cima do muro vai levar pedrada dos dois lados. Então a gente tem que descer do muro, assumir uma posição. Jesus desce do muro e vai seguir o curso natural da vida. Isso mesmo. Dá seguimento ao seu ministério. Isso mesmo. Né? E dali ele dá continuidade, curando, suprindo. Eu vejo aqui suprimento, eu vejo aqui a provisão, tudo nesse pedaço, nesse texto. Ele aplicou a cura, a provisão, supriu a necessidade daquele povo, naquele momento que ele estava saindo daquele luto, daquela dor também. Né? Então aqui diz, terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Já é hora de ir para o outro lado, bispo. Já é hora de ir para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte. E a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, no ímpeto de coragem, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre as águas, sobre a água também, mestre.
Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salve-me! Gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus, e todos que a tocaram foram curados. Olha aí. Gente, esse fenômeno marca sempre a minha pregação. Eu lembro sempre desse fato. Como é que, naquele momento, estava Jesus ali, presente na vida deles, e eles não se dão conta, eles ficam apavorados, porque veem Jesus numa dimensão que ninguém ainda havia visto. João, haverá coisas na nossa vida que serão inéditas, coisas que a história ainda não narrou, episódios da presença de Deus na nossa vida que ninguém nunca teve aquela experiência que nós estamos tendo naquele momento. Jesus nunca havia andado sobre as águas. É natural que eles ficassem apavorados, como é natural o nosso apavoramento quando nós nos deparamos com um fato divino inédito na nossa vida. Se aquilo que eu preciso que aconteça na minha vida nunca aconteceu antes, eu não tenha uma referência na literatura, que eu não tenha uma referência na experiência de ninguém, isso não impedirá Deus de fazer na minha vida aquilo que é inédito, que nunca foi feito. Bispo, falávamos isso ontem lá em casa, eu e alguns pastores, essa semana, temos vários encontros lá em casa, pastores nos visitando, de que nós nos atemos ao que está na Bíblia como a única forma que Deus falou e parou bem ali. E as coisas pararam bem no compêndio que nós temos em mãos. Você acaba de fazer uma revelação muito real. Há coisas que Deus ainda não fez na tua vida e vai fazer. Há coisas que nunca aconteceram, que nem está registrado na Bíblia e vão acontecer. Uma certa vez eu, chorando, 6 horas da tarde, parei o carro, puxei o freio de mão, botei a mão na cabeça e comecei a chorar e dizer: Deus, eu já li na Bíblia sobre multiplicação de pães, sobre tanta coisa, mas eu nunca li sobre multiplicação de tempo. Como é que tu me habilitaste para resolver tanta coisa? E eram coisas tremendas. Foi o muro de uma das nossas congregações que caiu sobre 2 meninas e as matou. Eu fui designado para tratar daquilo. E apenas em uma tarde, tudo que precisava ser feito, até o velório foi todo pronto. E eu parei e disse: não, Deus, eu já ouvi de multiplicação de pães, de multiplicação de qualquer coisa, mas de tempo eu nunca tinha experimentado. E naquele dia eu vi a multiplicação do tempo na minha vida, porque normalmente o tempo que me foi dado não dava para resolver tudo que foi resolvido. Então há coisas, na verdade, que Deus vai fazer na tua vida que nunca foi feito na de ninguém. Sim. Você vai experimentar que nunca experimentou. Uhum. Não dá para bitolar apenas no que já foi feito e esperar que possivelmente aconteça conosco. Nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus a cada momento da nossa vida. Sim. João, fico pensando como Deus
arruína a economia do mundo para gerar abundância no Egito que José acabara de assumir como governador dele. Como Deus movimentou a economia mundial para que o sonho de um menino se cumprisse. Estou indo aqui a uma situação bem exagerada, né? Mas o que Deus é capaz de fazer? Jesus anda por sobre as águas, o que nunca havia acontecido antes, nem há registro que aconteceu depois. Então Deus não estará imobilizado quando eu precisar de uma coisa que ninguém nunca fez. Gente, vamos continuar esse assunto, mas a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Nós estávamos narrando agora esse episódio fantástico de Jesus caminhando sobre as águas. Lloyd, tu estava meio chorosa aí no fim da leitura. O que te emocionou? Jesus... Não vai chorar de novo, hein? Não vou chorar. Jesus enviou os discípulos na frente, né? Sim. Vai, vocês têm uma missão, vão vocês, né? Mas mais tarde Jesus foi. Já era tarde, era de madrugada, Jesus foi. E eles estavam lá, eles estavam embaraçados com aquela tempestade, com aquela situação. E envolvidos meu ali. Meu Deus, né? E quantas vezes eu fui na frente. Jesus disse, filha, vai. Eu fui na frente. E fiquei... A gente se desapercebe da presença dele, né? E o susto vem. O susto vem, fiquei embaraçada com a situação e eu pensei, não, eu estou só. E Jesus disse, não, eu estou aqui. É tarde, às vezes a gente diz, é tarde demais para essa situação, era de madrugada, era tarde, né? Mas Jesus estava lá, presente, naquele tumulto, naquela tempestade, naquela água que batia, que sacudia tudo. Quantas vezes você se encontrou nessa situação, que a água está batendo, está sacudindo o teu barco, está balançando de um lado para outro, você acha que tudo vai virar, que o barco vai virar, que a situação vai virar, mas Jesus, aí você diz, é tarde. Jesus disse, não, eu estou aqui, eu estou bem aqui. Basta você querer dizer, pegue a minha mão e eu vou te dar a mão. E muitas vezes eu estava nessa situação, por isso eu chorei, né? Que Jesus assim, estava lá para me acolher. É que às vezes parece que não importa, assim, a gente não lembra. Parece que é uma amnésia de tudo que ele já fez. Ele acabara de alimentar 5.000 pessoas, né? Curar, suprir, cuidou da provisão. Os discípulos viram tudo, Disse, você tem capacidade de dar de comer, dá. Eu dei de comer, esqueci que eu tinha essa capacidade toda. E quando Jesus diz, agora vai, caminha. Você tem possibilidades, tem capacidade. E eu esqueço que eu tenho essa fé que está dentro de mim. E o Senhor diz, olha, por que não funcionou? Eu te ensinei, você está cheia de boas palavras, você está cheia de potencialidades. Por que você duvida que você é capaz? E eu só lembro que o barco está sacudindo de um lado para outro. Não é uma crítica aos discípulos que se assustaram e gritaram, é o fantasma. É uma constatação da natureza humana, né? Natureza humana. Porque aqui e ali nós também temos esse tipo de amnésia. Aqui e ali a gente se surpreende no meio de uma tempestade que nos deixa completamente humanos, né? Vazios, desprovidos, vulneráveis, medo, vulneráveis. Exposto, né? Porque assim, a gente precisa pensar a espiritualidade do ponto de vista da vulnerabilidade. A gente acha que a espiritualidade ela é a inexistência da vulnerabilidade humana. Só lembrando que todo super-homem tem uma criptonitazinha que pode derrubá-lo, que pode enfraquecê-lo. E nós somos cheios de criptonitas e calcanhares de Aquiles. Temos a nossa vulnerabilidade. Não entender isso pode ser desesperador, porque se espera, João, que a gente vença sem cessar. E a vida não é composta só de vitórias, há derrotas também. Há quedas que nos levantam, há tombos que nos colocam para cima.
E se a gente não entender isso, eu sempre penso uma fala de Paulo: quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Pensa que está de pé. Em algumas situações, João, nós estamos tão caídos e estamos pensando que estamos de pé, mas já estamos lá embaixo. Quando a gente toma essa consciência, esse tombo, essa caída, pode ser que nos levante, que nos erga, que nos mantenha num patamar maior. Olha, entender a humanidade de cada um, entender a vulnerabilidade de cada um, inclusive a nossa, nos faz pessoas melhores. A nossa espiritualidade não deve ou não pode nos tornar jactanciosos, arrogantes e metida poderosos. Eu vou em nome de Jesus. Não é o nome de Jesus quem está te levando, a tua jactância, a tua prepotência, a tua vontade. Não, Pedro disse, permita-me. Ele não disse eu vou lá, ele disse permita-me que eu vá ter contigo. Ele não disse, então lá vai eu também. Permita-me que eu esteja contigo. Quantas vezes Pedro é criticado? Porque a gente tenta ver que, estando perto de Jesus, a nossa humanidade desaparece. Não é não. A nossa humanidade é tão frágil. E quanto mais a presença de Cristo em nós, mais nos revela a nossa humanidade, a fragilidade da nossa humanidade. Ela não pode assumir um lugar se há alguém para nos pegar na mão e dizer, levanta aí, vamos junto para entrar no barco. Levanta, Pedro, eu te entendo, eu te percebo. Eu percebo que os cuidados da vida, a fragilidade da humanidade conduz a essa situação. Todavia eu estou aqui. Pega Pedro pela mão e leva lá para dentro do barco. É uma realidade que acontece com cada um de nós. Como disse, vou repetir, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Jesus, as nossas noites de oração e de jejum não pode nos tornar jactanciosos e achar que tudo podemos porque somos cristãos, porque Jesus nos ampara. Não, nós somos humanos e essa nossa humanidade, vez por outra, está nos pregando peça. É preciso estarmos atentos que somos humanos, que dependemos dele e nem só de um milagre dele, mas de uma atitude nossa revestida da orientação dele. Amém. Assim vejo. Né? Uhum. Sim, é exatamente assim, João. O escritor aos Hebreus revela uns segredos muito interessantes. Eu gosto muito do livro de Hebreus. Um deles é assim: a gente tem uma lista de homens que nós temos como mitos no Antigo Testamento, né? Hebreus 11. Aí, o escritor aos Hebreus diz assim: eles foram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Ou seja, tinham as mesmas vulnerabilidades que nós. Se apaixonaram um pouquinho, não podiam se apaixonar. Lutaram desvantajosamente com pessoas ou com grupos mais fortes, né? Ganharam, perderam. Agora, esses caras fizeram uma coisa. Não importando a condição que eles tinham, a decisão deles guiou o destino deles, mostrando-nos que não é nossa condição, é a nossa decisão que revela o nosso destino. Não é a condição que temos, é a decisão que tomamos. Se colocaram exércitos estrangeiros em fuga, se extinguiram a violência do fogo, se fecharam boca de leões, se fizeram prodígios, fizeram em vulnerabilidade, mas deram nascimento à coragem. Eram fracos e tornaram-se fortes. Da fraqueza tiraram força? Eram fracos e tornaram-se fortes. Os nossos desafios nos treinam. Por isso nos tornamos fortes. Porque aquilo que não nos mata nos treina. Aquilo que não acaba com a vida da gente gera força na gente. Não há força nas nossas emoções sem frustração.
É a frustração que nos torna mais fortes. E se eu fico num sistema de evitação da frustração, eu nunca cresço. Não cresce. Eu vou estar sempre dentro de uma bolha, protegido hermeticamente por esse isolamento. Isso não faz a gente crescer, faz a gente viver num mundo de fantasia. É justamente a frustração que nos faz crescer, não? E Pedro arriscou colocar, Claro. tirar o pé do barco, né? E Claro. colocar, e ter essa experiência de andar sobre as águas. Isso é maravilha. E depois de tudo isso, diz que o barco ancorou. Olha aí, o mar cessou, as ondas cessaram, É. né? E depois diz que o barco ancorou. Isso é maravilhoso. Quando o barco é ancorado, chega numa situação, num lugar, num destino final. Pastor João, isso é grandioso demais quando você tem certeza que teu barco vai atravessar e chegar o momento que ele vai ancorar. Que você não vai viver aquele balanço interminável, que vai passar aquela situação e que uma hora ele vai ancorar. Luiz, dessa semana Sim, já sim. falamos muito sobre a fé. Exatamente essa fé que nos leva a chegarmos no destino. Porque eu não entendo que a fé seja tratada em cima do arcabouço que você prepara, pelas suas habilidades você chega ali. Mas sim, por essa segurança que você tem de chegar onde vai chegar, aconteça o que acontecer. Sem jactância, como disse, sem prepotência, sem nada. Mas eu confio nele, ele está comigo, ele está aqui, nós estamos juntos. Então vai ancorar. E depois que ancorar, coisas vão acontecer. O que aconteceu depois que o barco ancorou? Depois disso, os fariseus e os líderes religiosos saíram de Jerusalém e procuraram Jesus apenas para reclamar. Por que os seus discípulos não levam as leis a sério? Jesus reagiu: e por que vocês usam as próprias regras para não levar os mandamentos de Deus a sério? Deus diz claramente: respeitem seu pai e a sua mãe. Diz também: quem desrespeitar o pai ou a mãe será morto. Mas vocês driblam o mandamento, alegando que é perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês. Assim vocês se livram da obrigação que têm para com os seus pais. Vocês anulam a palavra de Deus e a trocam por suas próprias regras, impostores. A profecia de Isaías a respeito de vocês acertou em cheio. Esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Eles me usam apenas como desculpa para ensinar o que se adapta ao seu gosto. Deixa eu parar por aqui. Este aqui já é o capítulo 15. Já é o capítulo 15. Mas eu quero voltar ao capítulo 14 ainda. 14. Ao capítulo 14. Certo. Eu quero falar sobre essa orla da veste que eles tocavam e ficavam curados. É só um dado técnico, né? Certo. O talit, que é esse manto de oração que os judeus usam, que Jesus usava, é chamado de talit. Ele tem 4 pontas. E nessas pontas tem um monte de nozinho nessas 4 pontas, que é a orla. Porque ali naquelas pontinhas é como se fosse um terço de oração. É ali que o judeu, enquanto está orando, ele está mexendo naqueles nozinhos, contabilizando seus salmos, sua oração. É uma espécie de concentração. Digamos que seja ali a autoridade espiritual que o judeu tem. Então, tocar na orla da veste me remete também àquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar na orla, não tocar na veste, mas na orla, porque é esta orla a investidura de autoridade que o rabino tinha.
Então, eles vão fazer demanda na autoridade de Jesus. Tocar na orla da veste é fazer demanda nessa autoridade, na autoridade espiritual dele. Uau. É só um toque que eu quero dar aqui para não passar desapercebido, Tremendo, né? viu? E a gente Tremendo. pode voltar ao capítulo 15 agora, quando a lei moral ela suplanta, ela anula a própria palavra que parte do fundamento ético de cada pessoa. Os judeus estão usando a palavra para anular a palavra, porque eles vão para o comando da lei moral e se esquecem da imoralidade. João, eu estou há mais de 40 anos, não é 40, é mais de 40 anos que eu estou dentro da igreja. Quantas imoralidades eu vi em nome da moral da igreja? Eu pertenci, logo no início da minha carreira, a uma igreja histórica de governo, de um governo democrático, onde as pessoas eram julgadas pelos atos dela. Então, aquilo que elas cometiam de erro, que afetava a moral da igreja, era julgado publicamente. E quantas imoralidades eu vi em nome da moral da igreja. Porque o que eles faziam? Usavam a lei moral para tentar julgar o conflito e o erro de uma pessoa. Não era uma comunidade de acolhimento, era uma comunidade de execramento. Meu Deus. Então, vocês devem ter visto também, ainda que não tenham participado de uma comunidade democrática, eu penso que, igualmente, vocês viram também, não estou aqui fazendo uma denúncia de A, B, C ou D, mas eu estou aqui para denunciar essa falcatrua, a falcatrua da lei moral, substituir a lei divina, porque lei moral é lei do rebanho. Essa era a lei do rebanho, e o homem do rebanho se aferrava à lei do rebanho e anulava a lei divina. A lei do rebanho é a lei das conveniências. A lei das conveniências. É a lei daquele rebanho. Não é uma lei divina. A lei do rebanho é lei moral. A lei divina, ela não é lei moral. Digamos que ela seria lei espiritual, lei ética, lei universal. E quantas vezes a gente vê essa lei universal, essa lei ética, essa lei divina ser suplantada pela lei moral estabelecida por aquele rebanho, não é? Maltratando e até matando pessoas. E, João, não é isso que Jesus está denunciando? Chegaram os fariseus, zelosos da lei, e foram procurar Jesus, talvez para ter uma conversa. Se depararam com uma situação que feria os princípios higiênicos. Não era outra coisa, era um princípio higiênico. Porque teus discípulos comem sem lavar as mãos. Ou seja, havia um princípio judaico que devia lavar a mão 3 vezes, não tinha nada a ver com divindade, não tinha nada a ver com espiritualidade, tinha a ver com o princípio higiênico. E é muito tendencioso a quando nos apegamos, nos aferramos a determinados conceitos nas nossas igrejas, aquilo ser levado como a termo alguns princípios que são comuns como coisas espirituais. Por exemplo, quando eu era menino, se enterrava o resto, a sobra do pão da ceia, porque ninguém podia tocar, porque aquilo era uma coisa divina. E tantas e tantas outras coisas que se, em nome desse princípio, que não tem nada a ver, um princípio apenas higiênico, aí Jesus resolve dar uma chamada caprichada neles e diz assim: eu acho que isso aqui é coisa de só menos, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que os pais de vocês estão passando fome?
porque vocês acham que alguns princípios que vocês acreditam como divino está levando à morte, à fome, à miséria a família de vocês? Uhum. Mas depois eu fui pesquisar e descobri uma coisa, bispo. Levar uma oferta ao templo ganhava indulgência. Quem levava uma boa oferta para o templo era considerado. Então o camarada deixava de levar, o cidadão deixava de levar a mesada aos seus pais, que era apenas o sustento. Naquela época não havia Auxílio Brasil, não havia Bolsa Família, não havia aposentadoria rural. Em Israel, cada qual se virava como podia. Então, os pais sustentavam os filhos porque era determinação mosaica. Todavia, eles invertiam para levar para o templo. Os filhos sustentavam os pais. Exatamente, para ganhar indulgência, para ganhar notoriedade. Notoriedade, exatamente, João. E ali os pais, aí Jesus chama e diz, olha, quem está fazendo bobagem, quem está cometendo crime social, crime moral, crime espiritual são vocês, porque os pais de vocês estão morrendo de fome enquanto vocês aparecem levando oferta para o templo para ganhar status. Sim, entende? A reputação estava acima dos fundamentos do caráter. Isso. E a gente vê muita liderança hoje vivendo dessa aparência, né? Enquanto na casa totalmente desestruturada e as pessoas ali fazendo um papel, uma aparência para ser promovido, ganhar um cargo, né? Ganhar um título. Sim, ser aceito publicamente. Justamente, né? Ter boa reputação. Enquanto a casa está em falta, né? A Exato. casa está vivendo as faltas. É muito sério isso. Lembra que falávamos em off aqui, eu falava para vocês em off, de um amigo que a gente tem, que a sua esposa convalesce em casa, e ele deixa ela em casa e vai para a escola dominical, em vez de dar assistência para ela. Ela já não tem mais habilidades para continuar com liberdade, vivendo normal, e ele, para não perder, não levar uma falta na escola dominical, ele deixa de passar o domingo com ela, amanhã de domingo, para estar lá na igreja apenas assinando o ponto na escola dominical. Porque Sim, isso contabiliza, né? Para não perder a imagem, a notoriedade. De um bom frequentador de escola dominical. Fulano é o único que durante o ano inteiro não é falta. Uma imoralidade. Ganha até prêmio. Não é uma imoralidade em nome da moral. Justamente. É uma imoralidade. Então, a gente precisa estar muito atento, João, para que a palavra seja o fundamento, seja um monolito, não é? A pedra, a rocha sobre a qual meus pés estão pousados. Porque é incrível como a gente tem inquietações com essa coisa da perda do olhar do outro. Eu tenho dito sempre, né, repetidamente dito, mas para a gente gravar isso, que nós seres humanos somos movidos por duas necessidades que são mais fortes que a necessidade de comer, de dormir, de tomar banho e até de existir, que é a necessidade de sermos amados e a necessidade de sermos aceitos. Para sermos amados e para sermos aceitos, nós fazemos coisas que até Deus duvida. Uau! Aqui não é o que está acontecendo. Para serem aceitos. Eles estavam fazendo coisas que quebravam a lei divina em nome da lei moral, que só o que produzia era uma boa imagem para os outros verem e serem aceitos por esses olhares. Olha, está vendo? Estão dando o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Olha como ele é. Eu pertencia a uma comunidade que logo na entrada tinha um quadro de dizimistas e ofertantes. E lá, João e Lloyd, estava o nome e o valor do dízimo e da oferta de cada pessoa. Aquilo era opressor,
para aquele que não dava porque não tinha, não dava porque não queria. Por que não dizer criminoso? Mas estava lá, a exposição do quadro. Aquilo era para impor um certo constrangimento, sim. E a pessoa ir lá e acertar, né? Não ficar em falta. Sim. Como também era um orgulho, uma vaidade para aquele que ofertava bem e dizimava bem. Ah, sim, sim. Às vezes até dizimava e ofertava do que sobrava, né? Não era a entrega do seu melhor. É claro que eu estou fazendo um julgamento genérico, né? Mas, às vezes, se dá do que se sobra, não daquilo que é. Eu ouvi um sábio pastor que ele dizia que a igreja é mantida pelo incentivo dos ricos e pelo dinheiro dos pobres. Porque os ricos, dado que sobra, não dizima e não oferta com generosidade. Ainda divide seu dízimo com várias igrejinhas, ao invés de depositar nos pés do Melquisedeque, divide em várias igrejinhas, porque se sente Senhor daquilo, provedor de todas as coisas. Né? E, gente, está passando o nosso horário. A gente vai ali tomar um café rapidinho e volta já já. Olá, gente, de volta aqui. Esse é o programa Café com Bispo. E antes de tocar no texto que a Loide leu, João, nós temos um convite para fazer agora para o próximo domingo. Né? E é com muita alegria que nós convidamos vocês que nos ouvem, os seus amigos, aqueles que podem estar conosco. Afinal, nós vamos completar 17 anos de estabelecimento da Igreja da Colheita no Maranhão. Isso para nós é muito agradável, é muito satisfatório. E ter você conosco nessa manhã de celebração, que vai ser uma manhã de domingo, dia 27, onde nós estamos promovendo um excelente café da manhã para recebê-lo, para abraçá-lo, para conversar, para contarmos a história da igreja com vocês. Então, por favor, estejam conosco, será um prazer muito grande, será uma honra, uma retribuição intensa ou imensa você vir aqui estar conosco, dizendo, eu ouvi o convite no Café com o Bispo e vim participar com vocês desse café ao vivo. Será um dia memorável para nós, e o culto noturno, que será uma grande celebração para o estabelecimento de mais um ano, um ciclo que julgo que será um ciclo precioso. Cada ano que passa, João, eu me sinto mais forte, mais livre. Em Cristo me sinto agigantado, embora reconhecendo toda a minha vulnerabilidade humana. Mas Cristo tem crescido em mim. Nós já atravessamos, já debutamos, já estamos chegando na maioridade. Isso quer dizer que não estamos brincando de fazer igreja. A Igreja da Colheita chegou e quantas vidas já foram edificadas através delas? Milhares delas. Quantas outras igrejas já brotaram a partir da Igreja da Colheita? Quanto esse evangelho tem sido passado de forma sincera, de forma real, de forma cristã de fato? Quanto a Igreja da Colheita já fez por este Maranhão, né? Que diga o governo, que tem reconhecido isso, quantas vezes o governo manda chamar pastores da Igreja da Colheita, a Assembleia Legislativa manda chamar pastores da Igreja da Colheita para celebrar cultos lá nos seus ambientes, para participação das festas importantes. Isso quer dizer que nós não estamos aqui apenas para fazendo... buscar conselhos, né? Para buscar conselhos. Sim. João, nós não nos metemos na vida de quem quer que seja, mas estamos sempre prontos para servir com um conselho sóbrio, com uma opinião verdadeira, sem bajulações. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam de estar conosco, porque não há bajulação naquilo que falamos, naquilo que pronunciamos. Estamos sempre procurando o equilíbrio. Eu tenho um grande pendor para a política, eu gosto da política. Eu acho que a política é uma oportunidade
para que a polis, a sociedade, seja beneficiada. Eu não sou a favor de uma política eclesiástica, né, do favorecimento de qualquer que seja o grupo, seja da igreja, seja, perdão, do empresariado. Sobre qualquer hipótese, eu creio numa política que favoreça a polis, onde todos, inclusive os grupos, podem ser beneficiados. Esse partidarismo, ele é muito perigoso, porque ele gera uma politicagem, não uma política honesta. Eu sou a favor da política honesta, transparente, justa, e justa para todos, nem a minoria, nem a maioria, mas para todos. Governo para todos é o que todo governante deve praticar. Governo para todos é o que todo Estado político deve se manter, porque nós temos um governo de representações que representa o interesse do povo. E o que menos a gente tem visto nos últimos anos é o interesse do povo. A gente tem visto interesses de partes. E isso não me interessa, isso me dá ojeriza. Então, a gente tem gozado do respeito porque a gente não tem negociação, a gente não tem barganha. Nos amam por quem nós somos, não pelos favorecimentos que nós produzimos, não? Complementando a minha parte no tocante a isso, eu tenho orgulho, eu tenho a vaidade, não aquela vaidade perniciosa ou aquele orgulho prepotente, de ser colheita, de ser igreja da colheita, no tocante à política, e nós não termos qualquer mancha ou qualquer, como disse, qualquer ajuda ou barganha de negócio. Somos livres, transitamos, visitam-nos políticos de qualquer ideologia, né? De qualquer partido ou ideologia, não são nossos tribunos, não são nossos pregadores, nos visitam porque são amigos, não porque fazem da nossa tribuna seu palanque político. Isso me dá muita segurança de há 17 anos fazer parte desta igreja. Então, eu queria repetir, convidar vocês a participar conosco. Até você político que por acaso nos ouve e queira participar, celebrar conosco, nesse domingo, dia 27, no café da manhã e no culto à noite, na celebração à noite, estar conosco, celebrando conosco esta igreja que veio aqui para trazer assunto do reino com a comunidade luso-vicense. Vai ser bom demais, hein? Vai ser bom demais da demais. conta. Bom demais da conta. E agora nós estamos aqui já no capítulo 15, né? Versículo 10. Quando o show era feito, né? Gente, assim, estejamos atentos. Não é o show, não é a aparência, é amor verdadeiro ou não é. Nem é cumprimento das regras, né? Nem o cumprimento das regras. João, eu costumo dizer o seguinte, que as regras são boas porque elas estabelecem limites. Mas as regras não santificam ninguém e as regras não geram amor em ninguém. Agora, os santos e os que amam cumprem regras. Talvez, por causa do espírito do amor e do espírito da espiritualidade, a gente sobeja as regras. Eu não mato porque está escrito não matarás. Eu não mato porque o amor à vida está em mim. Agora, por causa do amor que está em mim, eu não mato. É diferente. A ordem é outra. A ordem do Evangelho é a ordem do amor. O centro do Evangelho é amor.
Se eu me movo fora do amor, se eu me movo dentro das regras, eu só vou ser um ser domesticado. Ontem eu pensei muito naquela metáfora da águia, o feitiço de Áquila, né? Rubem Alves comenta o feitiço de Áquila muito interessantemente. Ele diz que o Merlin, numa história paralela, o Merlin diria para o casal apaixonado que nunca podiam se ver na forma humana. Enquanto um era humano de dia, o outro era um animal à noite, e quando chegava a noite e o dia do outro dia, isso se invertia e eles nunca podiam se encontrar. Era o feitiço do bispo, que feitiço de bispo pega, né? E aí, no comentário do Rubem Alves, nessa conversa paralela, diz que Merlin diz para ele, né? Será que a gente nunca vai poder se ver, se tocar? Será que a gente nunca vai poder? E ele diz que se aquele falcão, né, se transformasse no ser humano 24 horas e o lobo se transformasse em ser humano 24 horas, eles perdiam a beleza dos ares e perdiam a beleza das florestas, que é preciso se amar com essa espécie de selvageria. Que tirar o selvagem de nós é domesticar-nos, é fazer de um lobo que explora a floresta num cachorro que abana o rabo. E aquela linda águia, ou aquele lindo falcão que cruza os ares numa pata desajeitada. Então, a domesticação, ela não é boa porque ela nos domestica. Se eu quero criaturas domesticadas, eu tenho que enquadrá-las dentro de leis, de regras. E eu só vou ter criaturas domesticadas. Tira essa influência domesticadora que você vai ver o rebelde aparecer, não é? O amor que é amor, ele acontece no selvagem. No primeiro versículo do capítulo 15, que nós abrimos aqui, na versão que eu tenho a mão, diz assim: alguns fariseus e mestres, veja bem, zelosos da lei, cumpridores de regra. Aí nós vamos encontrar Paulo dizendo: eu fui zeloso pela religião, eu me esforcei para criar as regras. E qual foi um dos fatos mais marcantes enquanto Paulo era fariseu zeloso pela lei? A morte de Estevão, um homem santo. Quando diz que ele consentia, quer dizer, ele fez parte do conselho que levou Estevão à morte. Agora veja como faz, o que a lei, o que as regras fazem? Matam. Porque Paulo mesmo se confessa dizendo: eu fui zeloso pelo cumprimento das regras. Esse zelo mata, né, João? E na minha lei eu levei Estevão à morte. Quantas pessoas nós temos matado emocionalmente? Arrancado as orelhas dela, como Pedro fez com a Malco. Eu lamento, eu ouvi uma certa vez num programa de televisão alguém fazendo uma pergunta a um determinado líder religioso de grande repercussão. Pastor, nós nos conhecemos na igreja e eu era casado, minha esposa era casada, depois a gente se separou, cada um do seu, e hoje nós estamos juntos, vivendo, querendo viver o Evangelho. O que o senhor nos aconselha? A primeira palavra dele foi: convertam-se, adúlteros! E daí para frente desceu, matou, eu entendo que matou aquelas vidas que queriam regularizar a sua situação para viver. Sim. Quantas vezes nós temos matado pessoas com o nosso zelo exacerbado? Quantas pessoas deixaram de ir aos templos porque se olhavam não estavam vestidos com aquele modelo exigido para estar ali, e deixaram de ir porque
olhavam para um, a saia de um, o cabelo do outro. Não, esse lugar aqui não me cabe. Eu não posso nem vir visitar. O nosso zelo exacerbado. Sim. João, eu posso ser mal entendido no que eu vou falar agora. Posso ser mal compreendido. Então eu peço que tenham compaixão para comigo. Muito amor nas minhas Muito palavras. amor nas minhas palavras. Mas eu creio que hoje há pessoas que estão mais protegidas fora da igreja do que dentro dela. Oh, meu bispo Bob disse isso pra gente, lembra? Lembro, claro que eu lembro. Lembro do Bob e de outros mais. E outros mais. Que a igreja era um lugar de mortandade. E elas estavam morrendo. Por causa deste valor da regra. A gente não suporta aquilo que é diferente da gente. E está sempre pronto para malhar um Judas. Está sempre pronto para acabar, amarrar no tronco e tacar fogo na fogueira. Repetindo a fala de um poeta, a Idade Média é aqui. Infelizmente, a Idade Média tem sido aqui, onde pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes, e não precisam ser pensamentos escandalosos, pensamentos perniciosos, basta ter um pensamento diferente para serem incendiados em nossas fogueiras. Só de imaginar que uma pessoa está transversa, ela é queimada viva, como na Idade Média. Não respeitam o ser humano e as suas limitações. Isso. Não são capazes. Eu desconfio que a igreja contemporânea gosta de gente certinha. E quando não é certinha, veste-se uma roupa para se parecer com todo mundo. Então, enquanto se parece com todo mundo, tem-se como certinho. A igreja deixou de emprestar o seu ouvido para aqueles que dão trabalho, para aqueles que refletem coisas diferentes, para aqueles que sentem coisas diferentes. Parece que a gente tem medo dos desiguais. Parece que a gente tem medo de pensar fora do quadrado. Parece que a gente tem medo da reputação da gente sair arranhada. Eu sempre repito que Jesus era um líder controverso dentro de um sistema como o nosso. Porque um cara que atravessava a rua para ouvir uma prostituta, que não tinha lá esses apegos todos à sua reputação, estava sempre sendo confundido com os transeuntes. Jesus não seria um bom líder. Imagina você se Jesus estivesse pastoreando uma igreja nos tempos atuais. Ele não ia ser seguido por muita gente. Não era convencional? Ele nem dizia coisas que os ouvidos das pessoas estivessem receptivos para ouvir. Uma sociedade religiosa como dos fariseus, como aqueles religiosos que faziam, na verdade, eram shows culticos, né? É o que eu chamo de pirotecnia cultica. Dentro da pirotecnia cultica, o culto acontecia maravilhosamente. Jesus os chama de sepulcros caiados, que são branquinhos pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro há um impostor dentro desse coração que está preso às regras e completamente avesso ao princípio do amor. Né? Há um esqueleto imóvel dentro disso. Mas olha que até os discípulos, em algumas situações, se quedavam. O que é que nós temos aqui no versículo 12? Então os discípulos vieram a Jesus e disseram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer. É isso aí. Entendeu? E disse alguma coisa errada? Nadinha. O que é que ele respondeu? Esse povo que vivem de aparência não merece crédito. A árvore que meu pai não plantou,
será arrancada. No texto que eu tenho, que diz que Jesus deu os ombros, né? Você não leu esse texto, né? Ainda não. Não. Ó, Tá. Deu os ombros. Fazer o quê, né? fazer o quê? Então a gente vai dar uma passada nesse texto, né? Aham. Dirigindo-se à multidão, ele acrescentou: ouçam agora e prestem atenção, bastante atenção. Não é o que vocês comem que contamina a vida, mas o que sai de vocês. Mais tarde, os discípulos lhe disseram: os fariseus ficaram bastante irritados com as tuas declarações. Jesus deu de ombros. Toda árvore que não tenha sido plantada por meu Pai no céu será cortada pela raiz. Esqueçam-se deles, são cegos guiando outros cegos. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Pedro disse: não entendi. O Senhor poderia ser mais claro? Jesus respondeu: você também? Será que não entende? Não sabe que o que se come é dirigido no estômago, é digerido no estômago e depois é eliminado? Mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinato, adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não lavar as mãos, isso não tem nenhuma importância. Ok. Lloyd, eu não sei se está meio fora de hora. Viu, João? Mas eu vou lançar um comentário aqui. Eu li esses dias que dizem que o amor é cego. Isso talvez porque não saibam o que é amor. Porque só o amor tem olhos. Só o amor vê. Fora dele, tudo é cego. Tudo é escuridão. Sem ele, né? Sim, sem amor. Sem amor. Só a escuridão. Eu olho para esses cegos que guiam cegos, é que eles são guiados por uma lente que os cega. Uma lente moral e ordeira, mas sem nenhum amor. Então vão ambos para o buraco. Porque só o amor tem olhos. Só o amor é capaz de ver. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa violenta, lembre-se de uma coisa: a violência dele procede de uma ausência de amor dentro dele. Se você quer combater um violento, combate esse violento com amor. E a violência dele vai se aplacar. Quando você vê alguém com uma deficiência, com uma falta muito grande, com excessos, coloque suas lentes de amor, que você vai ver a falta que está dentro dele. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Esse que lança fora o medo. O medo, é. O amor que impõe medo não é amor. Não é amor. Será que a gente está entendendo de verdade o que é amor? É o amor cego. Esse outro amor é o amor cego. É um amor cego, míope. É. Porque só o amor é capaz de ver. Só o amor é capaz de fazer silêncio para escutar a tormenta do outro. Bispo, na etimologia da palavra amor, está a definição de que é tirar a morte, é não deixar morrer, É. Exato. é evitar que morra, é morrer a morte do outro. Amor, a morte, não morte. Então está dizendo o quê? Gera uma visão de vida. O amor gera a visão da vida e não da morte. E seja lá para quem for. Então, quando você diz que Paulo consentiu na morte de Estevão, não havia amor naquela religião. O amor estava distante da religião, porque procurava a morte e não a vida. Sim. Quando ele foi para Damasco, ele levava cartas para quê? Para prender, para bater, para matar cristãos. Uma religião que não demonstrava amor. Ele tinha zelo, né? Muito zelo, uma religião né? que estava no cumprimento de regras, zelo.
e um zelo baseado nos princípios de quem queria ter e não nos princípios de Deus e nem do Senhor Jesus Cristo. Sim, verdade. Gente, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa, hoje dia 20 de novembro, chegando ao finalzinho do ano. E lembrando a vocês que no próximo domingo, dia 27, a partir das 8h30 da manhã... Às 8h30 da manhã. Nós estamos tomando café aqui. Café celebrativo. Será uma comemoração muito, muito preciosa. E nós queremos convidar você que nos ouve todo domingo, né? É isso aí. Que se tem a oportunidade de estar conosco, venha se alegrar conosco. Queremos conhecer você, dar um abraço, dizer seja bem-vindo, está conosco, viu? Então venham. Pastor João, teremos aquele café maravilhoso, Já aquela falamos mesa tanto preparada. Falamos tanto de incentivo. Então você que está em outra cidade, quer conhecer as dependências da colheita, quer conhecer aos líderes da igreja, aos irmãos da igreja, faça um esforço. Já falamos muito nisso aqui. Pegue seu carro, venha celebrar com a gente, passa esse dia com a gente. Estacionamento não falta, né, João? Estacionamento não falta. Se tiver dificuldade, vamos almoçar na nossa casa. Então venha participar com a gente. Olha, João, esse oferecimento aí até meu irmão. Empolga Eu estou convidando aqueles que estão fora da cidade. Desculpe. Que venham pousar aqui. Já limou a gente, que né? Que venham pousar aqui com a gente. João, Então almocem com a gente. Eu fiquei empolgada. Isso é quase cotidiano. Olha que a pastora Marlene disse para eu ir comer um cafezinho com beiju. Eu vou lá, hein? Olha aí, eu também vou. A Marlene tem um coração do tamanho da casa. Isso é que é amor, né? É assim, gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Esperamos você domingo que vem pela manhã, às 7h da manhã. E você também tomando café com a gente aqui, né? A Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Logo na curva do 90. Dobrou a curva do 90, você nos encontra. É isso aí, gente. Um abração para você. Bom domingo e até o nosso encontro das 19h. Shalom. Forte abraço. Shalom.